A lenda da Suindara. Era uma noite de outubro, quando o vento frio soprou pela pequena cidade de Coronel Fabriciano. Naquela época, histórias sobre a Suindara eram apenas sussurros entre os mais velhos, algo para assustar as crianças antes de dormir. Mas para Lúcio, um jovem fazendeiro, essas histórias eram apenas mitos sem sentido. Ele não acreditava em corujas que anunciavam a morte, tampouco em seres sobrenaturais que assombravam as noites. Contudo, naquela noite em particular, algo mudou. Quando Lúcio saiu para verificar suas vacas, ouviu um som agudo, quase humano, vindo do alto de uma árvore próxima. Ao erguer os olhos, lá estava ela, uma coruja de penas brancas como a neve, com olhos tão escuros que pareciam poços sem fundo. O olhar da ave encontrou o de Lúcio, e por um momento, ele sentiu o peso do que os anciãos costumavam contar. A Suindara, pensou, balançando a cabeça, tentando afastar o medo. Mas o som persistiu, e ele sabia que não era coincidência. A coruja continuava ali, imóvel, como se o observasse, aguardando. Lúcio deu alguns passos em direção à árvore, tentando enxotar o pássaro. No entanto, ao se aproximar, o grito agudo da coruja cortou o ar novamente, desta vez mais forte, ecoando pela escuridão. O som parecia perfurar sua alma, fazendo-o recuar instintivamente. O coração de Lúcio começou a bater mais rápido, e pela primeira vez em anos, ele sentiu o frio do medo. Sabia que algo ruim estava prestes a acontecer, mas não queria acreditar nas antigas lendas. Ao retornar para casa, Lúcio tentou esquecer o que viu. No entanto, enquanto fechava as portas e se preparava para a noite, uma sensação incômoda o seguiu. Era como se a presença da Suindara ainda estivesse ali, observando das sombras. E quando ele finalmente se deitou, o som distante do grito da coruja ecoou mais uma vez, selando o destino que já o aguardava. No dia seguinte, o ar estava pesado com um silêncio incomum. Os vizinhos de Lúcio pareciam mais calados que o normal, e as ruas de Coronel Fabriciano, geralmente movimentadas, estavam desertas. Na pequena mercearia da cidade, as conversas eram baixas, e as pessoas evitavam mencionar qualquer coisa relacionada à noite anterior. No entanto, todos pareciam compartilhar a mesma sensação de inquietação, algo que Lúcio não podia ignorar. Enquanto caminhava pela cidade, ele encontrou Dona Iraci, uma das mulheres mais velhas da região, que conhecia bem as lendas locais. "Você viu, não é?" ela perguntou, com os olhos penetrantes cravados nele. Lúcio tentou evitar a pergunta, mas a verdade pesava demais em sua mente. Ele assentiu lentamente, e Dona Iraci suspirou. "A Suindara. Ela nunca aparece sem motivo, rapaz. Algo ruim está por vir." As palavras da velha ressoaram na cabeça de Lúcio enquanto ele voltava para casa. Sua fazenda ficava a poucos quilômetros do centro da cidade, cercada por colinas e matas densas. À medida que o sol começava a se pôr, ele notou que o silêncio do dia se transformava em uma inquietação noturna. O vento sussurrava entre as árvores, e os animais pareciam nervosos, agitados, como se pressentissem algo. Mais uma vez, o grito da Suindara cortou o ar. Dessa vez, estava mais próximo, mais intenso. Lúcio olhou para os céus e avistou a coruja, sua figura fantasmagórica pairando sobre sua casa. O coração dele bateu mais forte, lembrando-se das palavras de Dona Iraci. Ele sabia que não podia ignorar o aviso. Algo estava para acontecer, e a Suindara estava ali para anunciar. Lúcio entrou em casa rapidamente, trancando portas e janelas. O som da coruja continuava, ressoando pela noite, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia impossível. E, naquele momento, ele soube. O pior ainda estava por vir. Naquela noite, Lúcio teve sonhos perturbadores. Via imagens de sua fazenda envolta em sombras, a coruja sobrevoando a casa, e uma figura escura surgindo das árvores. Quando acordou, o relógio marcava 3 da manhã. O silêncio da noite ainda era absoluto, mas ele sentia uma presença, algo além do natural. O ar parecia pesado, carregado com uma tensão invisível. De repente, um barulho veio do lado de fora. Era como se algo estivesse se movendo nos arredores de sua casa. Lúcio se levantou, pegou uma lanterna e saiu para investigar. O medo apertava seu peito, mas ele precisava saber o que estava acontecendo.
Quando abriu a porta, foi recebido pelo som inconfundível da sua Indara, seu grito ecoando pela escuridão. Ao iluminar o quintal, ele percebeu que algo havia mudado. As árvores pareciam mais próximas, quase sufocantes, e a atmosfera estava carregada. Foi então que ele viu uma sombra se movendo entre as árvores, uma figura alta e indistinta, que parecia observá-lo com olhos flamejantes. Lúcio recuou, mas era tarde demais. A figura avançou lentamente, e a coruja pousou sobre um galho acima, observando a cena como uma juíza imparcial. Lúcio tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O grito da sua Indara ecoou mais uma vez, desta vez muito próximo. A morte, ele sabia, havia chegado. E com ela, o destino que a coruja sempre anunciará estava agora selado.